mandar o de vocês. Pronto, pessoal, então vamos lá. Então, a gente já viu essa classificação do carbono, né, de ser tetravalente, e vimos que ele é trigonal, tetraédrico ou linear, com os ângulos 109 graus e 28 minutos, 120, 180. Só que faltou conversar com vocês sobre uma outra classificação, hibridação. A hibridação é como ela está organizada no espaço. De acordo com a, de acordo com, como é que eu posso dizer para vocês? Com o nível e subnível energético. Vocês, quando estudaram tabela periódica lá no primeiro ano, vocês lembram que viram o diagrama de energia que chamava diagrama de Pauling? Lembram disso? A gente quase não estudou, professor, a No tabela primeiro periódica. ano? Ah, quase não Não, estudou a tabela periódica? foi. Jesus do céu. Aí fica difícil. Aí no exercício que o senhor colocou hoje, eu estava perguntando, né? Que gota aí, hibridação, né? Pronto, e pronto. Vamos simplificar para vocês entenderem. Hibridação é uma classificação que você faz mediante o diagrama de energia que vocês viram deveriam ter visto após tabela periódica. A classificação da hibridação é SP3, SP2 e SP. Na altura do campeonato, para vocês não se enrolar, eu vou mostrar de maneira simples. Se você tiver quatro ligações simples, além dele ser tetraédrico 109 graus e 28 minutos, ele é SP3. Se ele tiver uma ligação dupla, ele vai ser SP2. E se ele tiver duas duplas ou uma tripla, ele vai ser SP. Dá para entender assim a classificação? Dá. Pronto. Então, toda vez que falar de hibridação, é porque vai ser classificado em SP3, SP2 e SP. Se só tiver ligações simples, é SP3. Se só tiver uma dupla, SP2. Se tiver duas duplas ou uma tripla, SP. Ok? Combinado assim? Sim. Certo. Pronto, tranquilo. Qualquer dúvida, como eu estou gravando aqui, aí vocês voltam e dão uma olhadinha no vídeo, tá? Continuando. Então, essa parte a gente já viu, ó. Classificamos de forma simples, né? Aberta, fechada, normal, ramificada, homogênea, heterogênea, saturada ou insaturada. Agora a gente vai ver de forma mais detalhada, de forma mais específica, certo? Quanto ao fechamento, ele pode ser o quê? Pode ser aberta ou fechada. Ó, pode ser, deixa eu botar aqui de vermelho. Pode ser aberta ou fechada. Agora, é o seguinte, tem algumas que as cadeias, tem alguns livros que a cadeia mostra aberta, que é quando não forma figurinha, né? Quadrado, triângulo, cadeia aberta. Cadeia fechada, quando forma figurinha, tá? Por exemplo, triângulo, quadrado, hexágono. Eita, não tá muito bonito, não é melhor apagar isso aqui. Então, triângulo, quadrado, hexágono e assim vai. E o outro tipo é mista. Mista é a mistura dos dois, aberta e fechada. Então vai ser tipo um quadradinho representando a fechada e ó, representando a aberta. Então tem as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto tem uma parte aberta como tem uma parte fechada. Deu para entender? Sim. Sim. Tá, qualquer coisa, quem quiser, tira print ou então dá uma olhada na gravação. Aí, posso dividir também.
Quanto à disposição, eu acabei de falar, né? Ela pode ser normal ou ramificada, tá? Quanto à presença do heteroátomo, ela pode ser homogênea ou heterogênea. E quanto a ligações, a gente pode ter saturada ou insaturada. Vamos ver cada um tipo desse aí, tá? Primeiro fechamento, aberta ou fechada. Pessoal, tanto faz eu dizer que a cadeia é aberta, acíclica ou alifática. Tanto faz. Eu acho que vocês podem ter se deparado com alguma questão em que, ao invés de falar aberta, ele falou acíclica. Ou outra alternativa, ao invés de ele falar aberta, ele falou alifática. Aconteceu isso? Vocês viram isso lá no exercício? Sim, teve algumas. Sim. Pronto. Teve, Aí, pode dizer, né, minha? teve sim. Pronto. Então, toda vez que vier aberta, vier acíclica ou alifática, significa a mesma coisa. Então, se aparecer a palavra alifática, é a mesma coisa que aberta. Acíclica é a mesma coisa que aberta. Ok? Então, Ok. aí, ó, quando é que você vai ter cadeia aberta? Ó, quando tem extremidades, tá? Quando você não forma figurinha fechada. E a cadeia fechada? Quando você forma figurinha, tá? Pode receber o nome de fechada ou cíclica. Cíclica. Não é círculo, não é círcula. Eita, círculo é fogo, isso não existe a palavra círculo. Desculpa. É círculo, né? No caso, dando a entender que seria circular. Não, mas dentro a cadeia é fechada, quer dizer, como se fosse é, um curral onde dentro tivesse umas vaquinhas. Então ela não vai sair daí, tá certo? Certo. Aí, a fechada, a cadeia fechada, ela pode se dividir em alicíclica e aromática. Qual a diferença? A alicíclica é uma cadeia fechada, como vocês estão vendo aí, mas que não tem um anel benzênico. Aí você vai dizer, professor, e o que danado é anel benzênico? São essas figurinhas, ó. Essa hexágono com a bolinha no meio, ou eu posso dizer que é um hexágono com 3 ligações duplas alternadas. Se tiver qualquer uma dessas duas que eu desenhei agora, você vai dizer que possui anel benzênico, que é uma cadeia aromática. Professor, aromática vem de aroma, de cheiro? Vem de aroma. Cadeias aromáticas têm um cheiro mais forte, mais apurado. Tá certo? Então, onde é que a gente encontra, professor, cadeia aromática? Por exemplo, na canela. Não é na nossa canela, não. Quando a gente machuca numa porta, não. É a canela, né? Que a gente coloca no o pó dela, por exemplo, para colocar no chá. Tá? Então, tem aromático? Tem aromático. Porque tem um aroma mais apurado, mais forte. Tá certo? Então, geralmente, compostos que têm um cheiro mais forte, um cheiro mais apurado, né, um odor mais forte, geralmente você encontra lá anéis aromáticos na sua cadeia. Então, a alicíclica é cadeia fechada sem esse anel aromático, tá? Essa alicíclica, ela vai se dividir em dois tipos. Ela vai se dividir em homocíclica e heterocíclica. Qual a diferença? Na homocíclica, ó, só tem carbono, tá? Ó, todas as ligações só tem carbono. Você vai dizer, professor, mas aqui tem um oxigênio.
Mas está entre carbonos? Não. Então, continua sendo homocíclica. E quando é que vai ser heterocíclica? Ó, aqui, ó, tá vendo? Quando tem um elemento, oxigênio, fósforo, enxofre, nitrogênio, um desses quatro, entre carbonos. Aí vai ser heterocíclica. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Oxigênio entre carbonos, enxofre entre carbonos, nitrogênio entre carbonos. Então aí eu tenho heterocíclica, certo? Aí vem a aromática, né? A aromática, como eu disse a vocês, pode ser o hexágono com a bolinha no meio ou o hexágono com as três ligações duplas alternadas. Tá? Ó, aqui, ó. Um, dois, três. Três ligações duplas alternadas. A aromática vai se dividir em dois tipos, tá? A aromática ela pode ser mononuclear ou polinuclear. Mononuclear, mono é um, tá? Então só tem um núcleo. Sendo assim, eu tenho, ó, posso ter esses exemplos, ó. Só para você ter ideia. O primeiro exemplo, benzeno. Segundo, tolueno. Terceiro, dihidroxibenzeno. Quarto, cloreto de fenila ou clorobenzeno. Quinto, aminobenzeno ou fenilamina. E sexto, pode ser o fenilmetanal ou ainda benzaldeído. Tá? Então, são esses 6 exemplos que você pode reconhecer como sendo mononuclear, quer dizer, só tem um núcleo. Alguma pergunta? Não. Não, pode continuar a explicação. Já a polinuclear, ela tem mais de um núcleo, certo? Ela tem mais de um núcleo. A polinuclear, ela ainda pode ser dividida em isolados ou condensados. Qual a diferença, né? Isolados 1, condensado 2. Qual a diferença? Isolado, você já percebe aqui, ó. Tem um tracinho separando os dois, ou tem um elemento separando os dois. E isso são do tipo isolados. Tá certo? Qual a Certo. diferença aqui, ó? Ah, a diferença já mostrei. E o outro é o polinuclear condensado. Por que condensado? Tá vendo que todos estão grudadinhos um no outro, não há Sim, espaço, certo? Esse primeiro aqui é o naftaleno, o 2 é o antraceno e o 3 é o fenantreno, tá? Então tem 3 aí exemplos de polinuclear aromático, polinuclear de núcleos condensados, certo? certo. Aí, segundo, quanto à posição, né? A organização dos átomos, a disposição dos carbonos, ele pode ser normal ou ramificado. Quando é que a cadeia é considerada normal? Quando só tem carbono primário e secundário. Então, teve carbono só primário ou secundário, eu vou ter uma normal, cadeia normal ou reta. Agora, olha aí, vários exemplos, tá vendo? Todos só tem carbono primário e secundário. Agora, quando você tem carbono terciário, opa, desculpa, carbono terciário ou quaternário, ou os dois, aí eu tenho uma cadeia ramificada. Ó aqui, ó, no exemplo, eu tenho, ó, carbono terciário aqui é ramificada. Tem carbono terciário aqui, é ramificada. Tem carbono terciário aqui, é ramificada. Ok? Agora, quanto à presença ou não de heteroátomo. Então, pode ser homogênea ou heterogênea a cadeia. Quando é que é homogêneo? Ó, só tem carbonos entre carbonos. Só tem carbonos, tá?
Então, isso é cadeia homogênea. Aí você pode dizer, mas professor, eu tenho oxigênio, nitrogênio, oxigênio, bromo. Aí quer dizer que vai ser homogênea? Vai. Porque nenhum desses elementos está entre carbonos. Olha aqui a diferença da heterogênea. Está entre carbonos, né? E pode ser aqui oxigênio, pode ser fósforo, podia ser nitrogênio, podia ser enxofre. Todos esses seriam considerados como heterogênea. Tá? Olha os exemplos aqui. Ó, de vermelhinho, ó. Oxigênio, nitrogênio, enxofre, oxigênio. Tá? E agora a última classificação, como a partir do tipo de ligação. Então, se só tiver ligações simples entre carbonos. Ah, professor, mas tem uma dupla aqui, mas não está entre carbonos. Então, se só tiver ligações entre carbonos simples, eu vou dizer que a cadeia ela é saturada. Agora, se por acaso tiver pelo menos uma dupla ou tripla ligação, ou os dois, você vai dizer que é uma cadeia insaturada. Saturada só tem ligações simples. Insaturada tem dupla ou tripla ligação. Aqui, ó. Dupla entre carbono, duas duplas entre carbono, tripla, dupla, tudo entre carbono. Então a cadeia vai ser insaturada. Alguma pergunta, pessoal? Não. Não, professor. Então vamos classificar essa daí. Vamos fazer esse exemplo. Essa cadeia é aberta ou fechada? Essa cadeia é aberta ou fechada? Forma figurinha? Não. Não. Então, se não forma figurinha, é o quê? Tá bem. Exatamente, aberta. Ela é normal ou ramificada? Aí você olha, tem carbono terciário ou quaternário aí? Tem. Tem. Então, aqui, ó, carbono terciário. Se Ela tem é carbono ramificada. terciário, exatamente, ramificado. É homogênea ou heterogênea? Homogênea. Por que homogênea? Porque não existe carbonos entre, Entre carbonos, exatamente. entre Não tem carbonos. carbono entre carbono. Por isso que é homogêneo. Aí você poderia dizer, não, professor, mas não é assim, não. Tem dois oxigênios, mas não está entre carbonos. Então ela vai ser Exatamente. do tipo homogênea. Homogêneo, isso mesmo. Ela vai ser saturada ou insaturada? Saturada. Aí pergunta, tem ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não. Tem não, Tem professor. certeza? Então, ligação Entre dupla de carbonos? carbono. Tem. Só se Tem. for a primeira, né? A primeira. Exatamente, é a primeira. Exatamente. Ou A primeira, seja, é exatamente. insaturada. Insaturada, isso mesmo. É porque Deu eu para lembro do meu entender? pai, o senhor falou que mesmo tendo oxigênio não importa, né? O que conta é os carbonos, não é isso? Exatamente. Então, Certo, pessoal, nós terminamos nossa aula aqui, tá certo? certo, Eu vou passar os informes para vocês sobre as avaliações de vocês. Bom final de certo. semana e até semana que vem.